Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que caiu de gaiato aqui, seja bem-vindo, caro telespectador ouvinte. Esse é o Universo Inverso, o melhor podcast do universo inverso. Episódio 1. Episódio 1, é verdade. Hoje é o nosso episódio número 1, não é o primeiro, mas é o nosso episódio número 1, porque o outro foi 0 e depois de 0 vinha 1. Sei porque eu tô tentando me explicar. Mas, bem-vindo novamente, Guilherme Demori. Muito obrigado, eu que sou o segundo, né? Já que tu entrou em primeiro, estou falando pro segundo. Vamos aí, né, cara? Hoje é um tema mais complexo, vamos tentar desenvolver melhor essa ideia aí. Hoje eu vou tentar acalmar os meus nervos, porque eu estou muito ansioso. Porque também a gente tentou gravar algumas vezes e não deu certo, como sempre. Mas agora vai dar tudo certo e o nosso tema de hoje é fases da vida. Fases da vida, querido Demori. Fases pontuais, né? Fases pontuais, exato. A gente vai dar uma passada de que fases que a gente passa da vida, que fases nós estamos, né? Quais que a gente vai chegar, quais com certeza. Mas principalmente as que a gente já passou, né? Principalmente as que já passou. A gente até apontou, por exemplo, aniversário de 15... BV, perder o BV, beijar na boca. E virgindade, esse é o tema da nova geração. Virgindade. É que o tema ele é muito abrangente, mas ao mesmo tempo ele é bem restrito. Porque foram fases que não vão voltar mais. É aquela coisa que tu viveu uma vez, tá escrito na tua história, naquele filminho que passa na tua cabeça. E vai de tu saber administrar isso pra frente, né, cara? Cara, e eu tava pensando, a gente tava escrevendo isso e pensando nas fases, mas hoje já meio que mudou, pelo menos dessa... Porque essas fases aqui, elas são muito, sei lá, dos 10 aos... botar aos 20. Tô isso, longe. Boa. É início de vida adulta. Hoje acho que já são outras. Não quero entrar nesse mérito, mas eu não sei se é o debate da juventude. Tipo, o cara que tem 13 anos, ele... Não, é sim. Me esquece. A fase hoje é quero ser youtuber, depois não quero mais ser youtuber. Eu acho que vai mais... Bom, mas enfim, vamos esmiuçar um pouco o que a gente passou por essas fases aqui. Talvez como coadjuvantes, talvez como personagens principais, talvez como meros figurantes. É legal tu botar essa visão de que vai até os 20, por aí. Porque é bem isso mesmo. Eu tô com 25 e... Agora que a gente dá pra prospectar, assim, o que foi, né? Tipo, parar e agora botar... que a gente consegue analisar tudo que foi... Porque já faz, tipo, sei lá, alguns anos que nós estamos na vida adulta, né? A gente consegue parar um pouco e refletir sobre essas coisas e sentir saudade dessas coisas, né? Exatamente. Eu até descobri esses dias que o adulto é 25 anos, né? Exatamente, o negócio do... algum lóbulo de alguma parte da cabeça, mas a gente seria até uns 24 adolescente. Eu descobri de uma maneira bem inusitada, que foi naquela propaganda do... Propaganda não, desculpa. É propaganda também. Mas que foi um clipe do Pablo Vittar, no qual ele segurava uma cerveja de uma marca X, assim. Certo. E só adultos podem fazer propaganda de marca de cerveja. E no Wikipedia do Pablo Vittar, da Pablo Vittar, ela teria 24 anos. E foi processada. Sério? Enrolou. Processada pelo Ministério Público? Aí que tá. Eu acho que é o órgão que cuida da propaganda, né? E daí... Tá. E daí eu não... Só que aí que tá. Eu não sei se ela foi tipo, indiciada ou a marca. Eu acho que é a marca, porque a marca é responsável por, tipo, tá tudo nos conformes, né? Tenho certeza que eu vou afirmar pra vocês que provavelmente foi a marca, né? Mas enfim, a Pablo não é adulta e eu sou, né? Então... Olha aí. Adulteza não se mede pelo número de seguidores. Anotem essa. Cara, tu quer começar com uma dessas histórias? Aniversário de 15 seria o primeiro, tem algum... Cara... E claro, se tu lembrar de outras coisas nesse meio, vai desdobrando. Sim, claro. É que aniversário de 15 é engraçado, né? É uma época engraçada. Quando tu é convidado da pessoa que tá fazendo 15. Tu é amigo da pessoa que tá fazendo 15. E assim, ó... Acho que isso é uma coisa que tá se perdendo, assim, né? Porque, tipo, cara... É bizarro, né?
Tipo, vou apresentar minha filha pra sociedade, ela está debutando. É uma cerimônia meio bizarra, né? Eu acho bem bizarro. É tipo a menstruação da sociedade. Meu Deus, Jorge. Tá, beleza, é tipo isso mesmo. Mas é basicamente isso. Eu não sei onde é que sai essa tradição do 15. Pra mim não faz sentido. Pra mim, sabe o que parece? Um bagulho, tipo assim, idade média, tá ligado? Tipo, Exato. Olha aqui a minha filha disponível pra casar pro melhor camponês. é tipo a virgem do vampiro, assim, sabe? Exatamente isso. É a prometida. Mas enfim, o que a gente via na época? Era uma oportunidade de ir no balancinho, né, cara? Era isso aí, né? A gente tá um pouco se lixando pra cerimônia, né? Não, foda-se, cara. Eu não lembro de cerimônia de 15. Se eu disser, eu tenho uma história recente, né, com o aniversário de 15. Mas de uma outra perspectiva, né? De uma outra perspectiva. Mas eu lembro muito pouco de cerimônias. Acho que eu lembro de uma cerimônia que era uma prima da minha ex, que acho que eu fiquei mais de boa. Mas as outras, só pelo guerê-guerê. Só por conseguir trago. Menos sendo de menor. Não, eu era mais caretão, assim. Eu não bebia, eu ia pela zoeirinha. Mas... Tu ia usar All-Star e Terno? Exatamente, mas engraçado, né? Que a gente foi em aniversário de 15 até os nossos 18 anos. Exatamente. Juntos, inclusive. Claro, e daí a gente já tava mais... Nós já era tio? E a gente tava pro balancinho avançado já, né? E, cara, A minha impulsão era bem maior. Só que, sei lá, né? Continua sendo bizarro. Mas... Qual que foi o que mais te marcou? Putz, Não, joga aí. Cara, eu acho que tem dois. Eu lembro de um que foi, tipo assim, era a primeira semana da escola. Eu devia estar na 8ª série, eu acho. E, 8ª série, eu acho que é onde o cara mais vai, aniversário de 15, porque tá todo mundo fazendo 15 anos, né, cara? 14 pra 15, né? Exatamente. E na primeira semana, uma menina tá fazendo 15 anos e a gente foi convidado, e todo mundo começou a ser convidado e vira aquela fofoca, né? Aniversário da fulana, aniversário da fulana. E daí eu fui convidado, tipo, por uma amiga que conhecia um brother dela e colei lá e tava todo mundo da escola, tá ligado? Tipo, o aniversário não conhecia a mina, tu não conhecia aniversariante. Não, aí que tá. Isso que é legal. O aniversário de 15 ele era meio democrático, assim. Tipo, ele era... É verdade. E tu tinha... Tá, continua. Então, e o segundo... Eu até fui convidado, foi eu que tu tava junto também, né, senhor Jorge? Eu não Só lembro. que aniversariante nem conhecia a gente, na real, né? Gajame... A gente vai falar nome. Putz... Beleza. Esse marcou, né? Mas esse marcou. Porque como a gente já era mais velho, a gente... Valeu, Vazata! A gente meio que já entendia que aquilo não era muito legal, assim. Não, tem muita coisa no rolê que não é pro rolê. Começando com uma cerimônia de apresentar pra sociedade e acabando com o popô no chão. Não, e daí os Google Boys, aquela coisa. Eu não lembro dos Google Boys fazendo drinks. Drink, né, cara? Batida de morango, assim, tipo... E daí a gente... Mas o que a gente fez? A gente pegou essa nossa frustração e reverteu em festa, né, cara? A gente foi mais que os Google Boys naquela vez. É verdade. Né? A gente foi muito bem. A festa foi muito boa. Costumava ir muito aniversário de 15 também? Cara, e como eu fui num aniversário de 15 recente, eu fiz essa reflexão de quantos, e eu fui numa paulada de aniversário. Quer dizer, eu não sei como é que é hoje, mas com certeza eu fui mais de 5. Com certeza. Não, eu posso até estar falando bobagem, tá? Como vai acontecer várias vezes nesse nosso podcast aqui. Corriqueiro. Mas eu acho que às vezes cai a ficha, assim. Por exemplo... Muita gente prefere reunir essa grana e fazer outra coisa, hoje em dia. Tu não sente essa vibe? Sim. Bom, eu conheço gente que fez viagem, tipo, pra Europa com a grana em vez de... Isso, o próprio casamento mudou um pouco também. Aquela coisa da lua de mel ser uma coisa exorbitante, assim. Ou a cerimônia, né? Sim, claro. E a formatura da universidade também, tipo, meio que... Essa é uma bosta. Essa eu nunca fiz, então é uma merda. Provavelmente eu vou fazer. Mas enfim, os teus aniversários de 15. Eu pensei que tu ia falar mais alguma coisa. Meus aniversários... Cara... é que é foda, né? Mas assim, ó...
Teve um aniversário de uma moça que eu já conhecia vocês, mas vocês não foram. Vocês, eu digo, aquela trupe Eu, Tu e o Vazata, que aprontou muito na noite de Caxias. Cara, esse foi muito, muito bom. Não, eu tenho... Putz, tá vindo vários na cabeça. Tá, eu vou pontuar o mais recente. Sem Esses nomes. dias, há menos de um mês, eu fui convidado para um aniversário de 15 de uma colega minha de trabalho. Só que ela pediu para eu ser o Prince. E eu, não o Prince do Purple Rain. É, o Príncipe. Ia ser muito bom, né? Ia ser muito melhor. E eu nem tava ligado nesse tipo de cerimônia, nem ela. E foi surpresa para aniversariante. Basicamente, o que eu fiz? Eu botei uma roupa um pouquinho melhor, entreguei para ela um anel e li uma mensagem que foi escrita por um familiar dela. Cara, foi a única vez que eu me emocionei no aniversário de 15. Ó. Eu acho que eu entendi o que significa pra família. É que tu viu a felicidade dela, na real, né? Quando a gente ia, a gente cagava pro aniversário. Exatamente. A aniversariante me passou em uma emoção verdadeira. Ela não tava só pela festa, sabe? Mas aquilo significava pra eles, aquela tradição. Os pais, os irmãos, que ela tinha 2 irmãos, estavam muito envolvidos. Cara, foi muito bonito. Eu não sei porquê, eu fiquei muito apegado emocionalmente a essa festa. Tudo foi ótimo, comida foi ótimo, a festa foi ótimo. Um pontinho que eu me impressionei, mas na verdade só me fez refletir. Altas horas da noite, tinha Gogo Boys também, e a juventude estava dançando no meio da pista. Sim. E a juventude estava alucinada dançando. A Lucy Crazy. Daquele jeito, tá ligado? E eu observei naquele momento e fiquei meio apavorado. Mas passou 36 segundos e se eu tivesse a idade deles e tivesse nesse rolê, eu ia fazer a mesma coisa. Eu fiz coisas piores, tá ligado? Não, mas aí que tá, tu teve uma outra visão, né? Porque tu foi o tio da festa. Fui o tio da festa. E hoje tudo mudou. Cara, vou dizer uma coisa, eu não acompanho mais as festas da nossa idade ali, entendeu? Porque eu venho de uma outra vibe também. Clube Avenida? É, cara, e esse é um outro programa que a gente tem que fazer, como a gente vai envelhecendo e percebendo isso, na verdade, né? Que tem esse papo de tipo, ai meu Deus, do nada eu tenho 50 anos, ou tipo, meu Deus. Claro, passa rápido, mas cara, tem pequenas coisas que vai mudando e a tua vida vai mudando. Essa coisa de beber e ressaca, eu acho que é uma das primeiras, assim, né? Vai muito... Perdão. Depende da fase que tu tá passando, depende se tu vai estar em relacionamento, depende se tu vai estar solteiro, mas a festa em si, não a festa de 15, a festa, a balada... O rolê... Ela é muito... tem uma idade que a gente dá uma supervalorização nela, que não precisa, Claro. mas a gente aproveita, beleza. Voltando pros 15, cara, esse, pela emoção... E o primeiro aniversário de 15 que eu fui convidado, que foi da minha ex-mulher e a sua irmã gêmea. Primeiro programa, já estamos... Olha o nível, né? A gente já tá jogando coisa aqui, porque a gente é aqui pra falar. Não nos processe. Antes de nos processar, manda um e-mail. A gente apaga o programa. Qual que é o e-mail, Jorge? O e-mail é... Qual que é o e-mail? Peraí. Pode universoinverso@gmail.com. Ele serve pra tudo. Pra nós nos comunicarmos com vocês. Gmail. Eu gosto de quem fala Gmail. É Gmail, né? É Gmail? É, Gmail. Não, porque é Gmail. Tomato. Pode universoinverso @gmail.com. Voltando ao aniversário de 15 com a ex-mulher do Jorge. Então, cara, e não só ela, como a irmã gêmea dela. Fazia pouquíssimo tempo que eu tinha entrado no ensino médio. E acabamos ficando muitos amigos, nós 3, enfim. E eu tinha já um amigo que já conhecia elas. E assim, eu lembro da cerimônia. A cerimônia foi marcante. Teve um esquema com vela, teve um negócio lá. Isso me chamou a atenção. Como muitas pessoas estavam lá, eu não conhecia muito bem. Então acho que eu me comportei mais e prestei mais atenção nisso. E, cara, mas eu fui ajudar a fazer decoração. A mãe delas tinha uma pira na época de fazer decoração, ela mesma, e também para outras pessoas.
E a gente foi ajudar, almoçamos juntos, depois eu fui pra festa. Sim, dessa vez tu participou na organização da festa. Antes tu foi parte da festa como um cerimonialista. Basicamente. Dessa vez tu foi o staff da festa. Então, basicamente, pra mim, os dois mais importantes foi o que eu fiz um pouco mais parte, além de só ir, tá ligado? Pô, Jorge, e eu só na zoeira, né? Em 2 aniversários que eu nem fui convidado, eu botei aqui. Mas eu acho que ilustra bem, né? O que é o aniversário de 15. Não, mas é escopo de visão, né? Eu passei por essas duas. O primeiro e pelo último. E os dois eu participei de maneira ativa na organização, na cerimônia. Então me marcaram bastante, cara. E aí tá, né? Daí essa coisa de aniversário, como a gente já comentou, a gente pode até, como o Jorge voltou agora há pouco tempo, a ser convidado para um aniversário de 15, mas Depois nunca de vai muitos ser anos. a mesma coisa, né? Essa fase escola e aniversários, e isso nunca vai voltar. É uma coisa que já passou e tu tem uma memória concreta disso, né? Mas eu te faço uma pergunta. Quando tu tava na escola, não sei, final do ensino fundamental, começo do médio, tu tinha percepção que aquilo ia passar em algum momento? Cara, A gente já trocou ideia com isso naquela idade, mas assim, uma percepção verdadeira. Que passou. sim, então, sendo bem honesto mesmo, nas fases em que eu realmente assim percebia que estava acontecendo algo especial comigo, como foi o final do meu ensino fundamental, ou até a época que a gente se conheceu ali, Justo. que foi mais pra frente, eu percebia, cara, não quero pagar de era tão bom que uma hora acaba, mas era tipo isso, tá ligado? Porque tu sabe que nada vai durar pra sempre, e aquilo ali era um momento tão único, assim, que eu sabia que uma hora ia acabar, sabe? Então, tu não consegue aproveitar ao máximo, mas às vezes tu olha e diz, poxa, isso aqui é tão legal, né? Mas daí ano que vem vai ser tudo diferente. Escola consegue pontuar essas coisas, né? Eu acho que a escola ela é um baita termômetro da Viva, assim, da Viva. 104. Eu tô sob efeito. Mas ela é um bom termômetro da vida, cara. Só que eu acho que na escola, que nem tu falou, a gente percebe mais. A gente... As Porque coisas... os anos são contados, né? Os anos são contados. Tu sabe que vai acabar. E a gente sabe também que a vida acaba, só que a gente não sabe quando. Boa. A escola, basicamente, a gente sabe quando. Me perdi no meu raciocínio. Ah, sim. Mas naquele momento, eu lembro muito das percas, mais do que as glórias. Que, tipo, perder um amigo que foi viajar, ou uma situação mais séria que aconteceu comigo, como morte. Te dá uma importância muito grande que hoje tu relevaria. Nossa, tô mal no Sim, português. porque isso também pontua de um jeito muito forte, né, cara? Então, são vírgulas da vida, assim, né? Nossa, vírgulas da vida. Podia ser o nome de uma novela, assim, do José Carlos. Manuel Carlos. Emanuel Carlos, esse cara aí. Manuel Carlos. Nossa, eu fui falar Emanuel Carlos e eu falei Manuel L. Carlos. Americano. Que é o original do México, né? Que isto. Cara, quando eu tava na escola, eu não tive a percepção que ia acabar. Só que ao mesmo tempo de não ter a percepção, e de pensar, não, então o cara viveu intensamente. E eu vivi bem meu ensino médio, principalmente. Mas eu deixei de aproveitar muita coisa. O que é normal. A gente vai falar muitas vezes aqui que a gente passou por coisas que a gente não aproveitou. Ah, quem não chora, né, cara? Quem não chora, todo exato. Todo mundo tem essa visão. E com certeza, se a gente aproveitasse de certa forma, a gente ia achar que não tinha aproveitado de outra forma. Que não tinha aproveitado de outra. Porque assim, não veio muito ao caso no quê, mas uma fase que pra mim, quando acabou, eu fiquei bem perdido. Bem perdido. A gente ainda teve mais um ano de Senai? Não. Senai acabou com a escola. A tua, sim. A minha... Ah, tu ficou um ano. Isso. O meu acabou... Pra quem não, né, a gente tem um ano de diferença. Isso. Eu me formei em 2010 na escola, isso, né, Jorge? E tu se formou em 2011, né? Exato. É isso aí. E daí no meu caso, acabou a escola e o Senai, que era o que ocupava o meu dia. E daí eu caí na próxima pressão da próxima fase, que é faculdade, né? Mas aí que tá. Vê se tu compartilha isso, tipo, desse pensamento.
Isso é outra coisa que daria um baita programa. Todo programa a gente vai falar isso, né? Todo programa próximo vai ser melhor. Tomara que seja, né? Tomara que seja. Mas assim, eu sinto que, na verdade, a gente... Essa questão de ser cobrado pela faculdade era muito mais pessoal, assim, porque... Hoje eu também vejo isso. A gente estudou em escola pública a vida inteira. E não tem muito esse papo, assim. Tu nem sabe se teu professor é formado. Que é cursinho. Não, mas imagina, Jorge, cursinho. Menos ainda, sabe? A gente nem sabia o que o nosso professor tinha cursado, ou onde, sabe? Boa. Esse papo não rola na escola pública. Se mudou, que bom que mudou. Mas assim, naquela época não tinha. 12 anos que eu estive lá, não teve esse papo, entendeu? Então a gente saía mais assim, ó. Vencemos, vamos sobreviver. Exatamente, a pressão é mais pessoal, isso que tu falou é muito verdade. A gente, acho que não se importava muito com algumas coisas que, acho que na particular deve ser bem Sim, eles importante. preparam, tá errado também, né, cara? Tipo, aqueles 3 anos do ensino médio, eles são preparados pro vestibular, entende? E daí quem diz que eles têm formação pra Teoricamente, isso? Sabe? Cara, a gente já falou... Essa é uma história que eu quero ouvir. BV, cara, a gente Boca já tá Virgem. lá na frente, né? O BV, pra mim, né, na minha experiência de vida, foi perto dessa vibe dos aniversários de 15, porque eu acho que eu perdi quando eu tinha 13 anos. Quanto que foi contigo? Eu tinha 13 anos, mas foi... Tipo assim, de quando eu perdi o BV pra dar o segundo beijo, deu uma cota de tempo. Foi um BV bem pontual. Foi um BV bem pontual. Foi tipo assim, pra perder o BV. Sim, claro. Mas, cara, 13 anos, naquela época, pra mim, assim, era até meio assustador, sabe? Porque eu lembro que eu tinha recém parado de brincar, saca? Só que é por uma pressão externa que a gente começa a pensar nisso. Cara, eu só comecei a pensar no BV porque eu foi, sei lá, o segundo ano que eu tinha colegas repetentes, às vezes repetente mais de uma vez, e os caras eram mais velhos. Daí, tipo, os caras tinham 15 anos e deles queriam falar de punheta e beijo na boca. E eu não sabia o que era isso. Isso rola muito na escola pública também. Tu pega, tipo, uns pais de família na 7ª série, assim. Meu primeiro colega com 30 anos foi na 5ª série. Exatamente. Mas é que tá. Claro que vai ser muito diferente, eu acho. É louco isso, né? Mas rola um medinho, né? Nossa, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Na época a comunicação era muito diferente, né? Exato, porque assim, ó, vamos supor que tu tivesse com vontade de beijar uma menina e ela também tivesse vontade de beijar contigo. Internet não era uma coisa que funcionava bem. Não. Então, cara, com 13 anos, não funcionava nada. Aí, o único momento que eu tinha contato com aquela menina, ou a pessoa tinha com o moço, era quando eu tava na escola. Só conversava naquele momento. E só no intervalo, que era tipo 20 minutos de recreio. Isso ou tu ia mais cedo pra conversar com a mina, ou vocês voltavam pra casa juntos. Era o teu bate-papo. Não tinha WhatsApp, não tinha nem MSN quando eu tinha 13 anos. Ou tinha, eu não tinha internet, eu não sei. Não, a gente era bem basicão, né, cara? E eu lembro Muito básico. E eu lembro que o meu rolou porque a mina pediu. Isso eu acho que meio que fala muito da minha vida até hoje, assim, tá ligado? Botou uma revelação aí, jogou um easter egg. Mas é real. E, tipo, é ela que tomou a iniciativa. Eu não sei quando que eu teria perdido o BV, assim, por mim, entendeu? Mas foi. Mas essa pressão da galera ao redor não te afetava? Bastante, cara, bastante. Mas não... Eu sempre fui muito tranquilo quanto... galera, assim, tá ligado? Tipo, sempre rolou moda, rolou várias coisas que a galera ia atrás, eu sempre fui muito na minha, assim. Então, tipo, eu podia me sentir meio mal, mas eu não... acompanhava pela galera? Não, eu não me... Tipo, não era o fim da picada, assim, tá ligado? Mas... Foi legal, porque daí rolou numa fase meio que junto com os meus amigos, assim, e daí a gente... Isso é louco, né? E daí tu já vira moeda do dia pra noite, assim, né? No meu caso, que a gente falei, teve um hiato. Mas teve uma coisa que eu vou revelar aqui,
que a época do meu BV foi mais ou menos a primeira vez que eu bati uma punheta. E isso 13 mudou anos. muito minha vida. Aos 13, aquele filme famoso. É aos 13, só que, tipo, mudou muito, porque antes eu não sabia o que era. Eu não sei se eu conto essa história de por que eu bati punheta. Já Vamos. começou, tá ligado? É culpa da minha mãe. Imagina alguém, tipo, escutando, daí falando, putz, tipo, é aquele momento que tu ia dar um pause, ou tu ia diminuir o volume, e daí tu só tá parado agora escutando. Tá, mouse, eu tô interrompendo, vai lá. Os caras tão... Cara, mas assim, ó, foi culpa da minha mãe. E eu acho que ela nem sabe dessa história. Poucas pessoas sabem. Alô, Giovana? Alô, Giovana. Mas, cara, eu não sabia o que era. Eu tava, sei lá, na 7ª série. E meio que não se falava, eu trouxe a punheta pra sala. Isso foi muito importante. Não se falava isso. Daí, deixa eu só tirar meu gato do meu colo. Meu Deus do céu. E daí um dia, foi um pouco antes dela viajar. Nós tinha ido em algum lugar junto, ela me convidou pra ir. Só um PS. Claro que a gente parou nesse assunto sem querer, mas é uma fase, né? É uma fase. É sexualidade, né? Sim. Pro homem, pelo menos. Pro homem, ele... Não consigo falar a propriedade se pra mulher também é. Mas a sexualidade dele basicamente começa na masturbação. Não, e é uma fase bem pontual. Claro, ela vai te perseguir o resto da vida? Vai te perseguir o resto da vida. Vai. Mas o início é bem marcante também, né? É bem marcante e é bem diferente. E eu não sei onde nós ia ir, mas ela me convidou pra ir junto, tipo, pra estreitar as relações entre mãe e filho. E, cara, a gente saiu de casa, a gente andou, tipo, 40 metros e ela me perguntou: tu já se masturbou? Fiquei, tipo, mas já... Lembrando que a Giovana é uma mãe moderna, tá, gente? Ela é bem moderna. É, minha mãe é bem fora da curva, graças a Deus. É, ainda bem, né? Agradeço muito por isso. Mas eu tinha 13 anos e ela jogou no meu colo essa bomba. Daí, tipo, não, mas por que não? Eu não sei, eu desconversei. Eu tenho quase certeza que eu desconversei. Mas daí, o que eu fiz? Eu cheguei no colégio no outro dia e joguei essa bomba. Eu falei assim, gurizada, todo mundo de boa, quietão, metendo lição de casa, lição da aula. Que a lição de casa virou punheta depois disso. Eu falei, gurizada, vocês batem punheta? Cara, foi que nem tu chegar numa rave com um pote de bala, tá ligado? A gurizada ficou louca. Muita gente mentirosa me contaram histórias. Tipo, os caras de 13 anos falando que se masturbavam com boneca erótica. Alô, você que contou essa história pra mim, eu sei que é mentira. Mas o que mais rola na escola é mentira, né? É mentira, cara. Ainda mais entre homem. Homem não vale bosta nenhuma. Verdade. E daí, logo depois que eu joguei esse... nós tava fazendo um trabalho em grupo. Tipo, tinha 7 caras junto. E, cara, começaram. E daí os caras começaram a falar umas coisas tipo, eu passo isso, eu passo creme na mão, eu uso uma sacolinha na mão. Então, a minha primeira punheta foi com creme e uma sacolinha na mão. E... Desculpa. Sexo seguro, gurizada. Foi a primeira coisa que me passou na cabeça, tipo... O cara é o filho do Drauzio, tá ligado? Cara, eu não sabia. E foi muito estranho. Ponto. Fecho aqui essa história. Foi muito estranho. Mas depois meu mundo mudou. Sim, daí tu pegou uma menina depois. Tá. A menina, ela foi logo depois. Tipo, 2 meses. Depois tipo, acabou a sacolinha. Saí de casa. Tá, agora eu vou entrar no assunto que era. Cara, a gente era bem amigo. Nós voltávamos pra casa todos os dias de a pé. Geralmente quem estuda em escola pública ou pega muitos ônibus ou anda muito. No meu caso, andava muito. E, cara, e agora eu tô percebendo que essa minha coisa de ficar com meninas, mesmo sendo minhas amigas, isso ficar de boa, vem da primeira vez. Porque nós éramos bem amigos. Olha o que eu falei disso aqui ser uma terapia não paga com equipamentos. Exatamente. E daí, já ouvi alguns burburinhos que ela ficaria comigo, só que eu nunca tinha falado pra ninguém que eu nunca tinha ficado com ninguém. Então, um dia era aniversário dela, encontrei ela no caminho, fomos pra escola, e na volta eu falei que ia dar um presente pra ela.
E quando a gente tava chegando perto da minha casa, eu Deu parei. um creme de mão pra ela. Deu um creme da Boticário, de uva passa. Numa sacolinha. Numa... Daí eu dei um beijo nela. Eu dei um beijo nela e ela já tinha beijado. E acho que não foi tão ruim por isso, porque ela meio que sabia o que fazer. Cara, eu cheguei em casa muito feliz. Eu morava, tipo, só eu e meu... Não, eu morava só eu e meu pai, por isso que eu não via muito minha mãe. Exatamente, morava só com meu pai. E ele não tava em casa. Eu cheguei jogando mochila. Cara, muito feliz, muito feliz. Botei um som tocar e fiquei muito feliz. Só que no outro dia eu quase nem falei com ela. Cara, aí que tá. Então, deixa eu... Agora eu vou botar as coisas na mesa, que foi o seguinte. Outra coisa que fala muito da minha vida foi que essa menina, a primeira menina que eu fiquei, que ela pediu pra ficar comigo, no caso. Quer falar o nome dela? Não, né? Não, beleza. Só pra saber. E... Enfim. Tipo, a gente já marcou de... É que a gente ficou no balancinho de criança, sabe? Aquelas festinhas, tipo, vespertinas, assim. Justo. E daí a gente já marcou de ficar na próxima festa, sendo que aquela ali era a minha primeira festa. Então, tipo, na minha primeira festa, eu fiquei com uma menina que pediu pra ficar comigo e já pediu pra ficar na segunda festa e a gente já era, tipo, namorandinho. Ah, então na tua primeira festa tu ficou com uma guria? E daí na segunda festa vocês já combinaram de Com a ficar? mesma menina. Eu tava viajando. Não, eu é achei com a que... mesma menina. Namorou? Aí que tá, eu acho que é outra coisa que fala muito, né? Mas então. Mas daí eu lembro que. Tipo, não fiquei com ninguém nesse período de uma festa entre outra. Tava felizinho assim também. Mas eu lembro que cheguei lá. Agora eu vou ser muito pau no cu, tá? Mas a gente tem que ser, né? Eu não vou pagar aqui de. A gente não vai pagar nada que a gente não Exatamente. E a gente quer que vocês nos avisem pra gente tentar melhorar. Eu vou falar o que realmente aconteceu, né? Que daí eu encontrei com ela na festa. Era uma festa mais legalzinha, assim. E daí eu olhei ao meu redor e tinha muitas meninas. Eu pensei, putz. Por quê? É tipo... Tá, não, eu não vou fazer uma metáfora. Mas, saca? Daí, tipo, tu abre tua mente, né? Tipo, se rolou aqui, pode rolar ali, pode rolar lá. Daí eu falei, eu acho que... Cara, esse processo demorou muito pra me acontecer. Não, pra mim foi em 2 semanas, 1 semana. Nossa. E daí... Só que daí rolou também meu primeiro término, né? No meio de um balancinho de criança. O teu namoro de 2 semanas resultou num término. Eu cheguei pra ela e falei, então... Acho que a gente terminou. Acho que a gente devia conhecer outras pessoas. Eu não acredito nisso, cara. E daí, tipo, a gente continua o resto da festa separadinho, assim. Daí... Tu acabou com ela no começo da festa? Foi. E tu ficou com outra pessoa durante a festa? Não, eu tentei, né? Mas não ficou ninguém. Tentei, mas não consegui. Daí a vida me mostrou a verdade de novo, né? Exatamente. Foi uma lição da vida. E daí foi isso, cara. Mas foi especial, tipo, é uma coisa que marcou, assim, né? Também, né? Não. O cara beijou, namorou e acabou em menos de um mês. Não, em menos de 2 semanas. 13 anos, né, cara? 13 anos. Não namore com 13 anos. Exatamente. E eu posso... ou namore também. Não namore hoje em dia, não, 13 namore anos um é dia. tipo 26 anos. E outra coisa, eu posso estar enganado, mas eu lembro que a segunda vez dessa festa que a gente foi, a gente voltou da festa, tava eu uns amigos e tal, né? E foi o jogo do Inter do Mundial, cara. A gente assistiu domingo de manhã, tá ligado, né? Inter e Barcelona, me marcou por isso, assim. Cara... Final do Inter. Fernandão. Exatamente. Só lembro do Fernandão levantando a taça. Postei com meu pai essa época que o Inter ia ganhar e ele ia me dar uma camisa original do Inter. O Inter ganhou e ele ganhou uma camisa numa rifa e me deu. Mas era original do Inter. Teu pai ganhou 2 vezes. Ele demorou ainda 1 ano pra me dar a camisa, mas eu incomodei até ele me dar. O próximo assunto não, o pontual é a virgindade, a tremenda. Essa eu tô vivendo ainda, nessa fase, né? Eu tô na experiência de perca de virgindade ainda. Quer que eu comece? Quer ir? A gente realmente vai falar sobre essa fase? Cara, é assim, ó. Geralmente, quando eu cheguei nos 15 anos, eu senti uma certa pressão por transar. Mas a punheta me satisfazia. E não por isso que eu não ia muito na pilha. Porque eu levava sexo como uma coisa séria.
Era eu e eu. Eu queria, tipo, fazer amor com a pessoa que eu fosse namorar, tá ligado? Eu também sempre tive isso. E o meio que a gente vivia era mais ou menos assim. Pelo menos a gurizada da rua, né? Tu também era mais ou menos nessa vibe. Sim, totalmente. Então, tirando os guris do Senai, a gente ficava mais nessa. E alguns, né? Porque muito cara fala muita coisa e não faz porra nenhuma. Mas eu comecei a pensar nisso, mas não me preocupava. Eu fui me preocupar ali com uns 17... Não, no ano seguinte. Sério. Ali no começo dos 16, dos 17 anos, isso começou a me instigar. Mas eu corri de perder a virgindade. É outra história boa. Cara, eu acho que, tipo... Não sei porquê também, né? Mas a gente leva mais a sério, assim, né? As coisas começam a tomar uma... Se na época do bebê era tudo meio que brincadeirinha, assim, e tal, era tudo mais descontraído, isso toma uma proporção um pouco maior, né? Isso é o chefão, né? Isso é o chefão da adolescência. Tipo, tu conseguir passar do chefão, que é perder a virgindade. E tem casos que é muito sério. E tem uns estigmas, assim, tipo, tanto pro homem quanto pra mulher, muito mais pra mulher, Muito né? mais pra mulher. Só que daí, sabe, é umas coisas que, talvez se não tivesse metade dessas... disso tudo que já é imposto, seria muito mais natural, sabe? Muito mais de boa. Só que daí vem tudo aquilo junto, sabe? Daí já é uma bosta. Assim, pro homem é uma pressão diferente, mas o homem, a sociedade aceita ele ser sexualmente ativo muito cedo, e isso é muito bom, porque a gente se conhece o nosso corpo cedo. Mas a pressão pra tu, entre aspas, perder a virgindade, ela acaba sendo maior. É um sexocentrismo. É um ritual de passagem, assim, É do como se homem, fosse né? o aniversário de 15 das mulheres. Pra te ver, cara, eu acho que tu tocou num ponto bem essencial. Só que eu me babaca. O aniversário de 15 das mulheres é ela sendo apresentada pra sociedade. Daí o aniversário de 15 do homem é ele, tipo, desvirginar. Olha onde já começa, né? O erro, né? Nossa, olha como a gente tá mal. E enfim, chegou no ponto... Não, eu fui perder a virgindade com 20 anos, tá? Se vocês querem saber, ninguém quer. Mas eu fui... várias coisas são virgindade. Isso também a gente tem que... Acho que isso dá um programa, na verdade. Isso dá um programa. Mas assim, a virgindade tipo assim, ó, de... E não é só virgindade, é assim, ó... O que é sexo, sabe? O que é sexo? E outra, dá pra perder a virgindade e não perder a inocência. Muito. E outra coisa, tipo assim, tem muita coisa que é dito, mas não é... Dito ou não dito? Exatamente. Tipo, o que é traição, tá ligado? Traição é só um lance. Não, com você foi só um lance. Porque, tipo assim, muita gente acha que é o sexo, né? Tem muita gente que acha que é o conversar. Aí que tá, porque Mas isso acho que é outro programa, né? Outro programa. Vamos seguir no... Mas assim, o ato que é amendoim no buraco do amendoim foi só com 20 anos com a minha esposa. Mas aí que tá, eu acho que tanto o BV, todas essas fases que a gente tá falando aí, o legal é acontecer da forma menos prejudicial possível, né? É meio sonhador, mas acontecer da forma mais natural possível. E eu acho que eu consegui chegar o mais perto disso. Porque foi planejado, mas foi natural no fim. Porque, enfim, envolveu várias coisas. A gente casou, pra quem não sabe, eu fui casado. E a gente combinou de perder a virgindade só depois de casar. E por vários fatores, mas o principal era porque a gente queria e a gente achava que isso era certo pra nós. E cara, quando aconteceu, pelo menos pra mim, e até onde eu sei, bom, pra ela foi ok. Mas foi muito legal. Eu não sei, foi uma merda. Talvez tenha sido uma merda, e porque na época ela me amava, ela falou que foi bom. Mas também assim, não foi a melhor, teve muita coisa ruim, mas tem um lugar especial no meu coração, porque pra ser uma primeira, foi legal. Foi com conhecimentos, os dois se conheceram, se envolveram. Não, o beijo, tu falou a mesma coisa. Tipo, era uma amiga tua, só que o beijo não foi bom. Óbvio, porque, tipo, a primeira vez é a primeira vez, entendeu? Só que, tipo, sendo de um jeito menos agressivo possível, assim, pra quem tá envolvido... Com menos pressão. É bom demais, cara, tá ligado?
Eu acho que a pressão é o que... Tipo, eu não sei o que é um jovem hoje de 15 anos, no meio da rodinha de seus amigos que ouvem trap, sendo pressionado pra transar. No dia do Drake ou do Post Malone. Sendo pressionado pra transar pelos seus amiguinhos, tá ligado? Eu não passei por isso, meus amigos sempre foram muito gente boa em relação a isso. Eu acho que eu recebia mais pressão de pessoas que achavam que eu era uma coisa que eu não era. Que eu era muito mais comedor do que eu realmente fui, que era 0 na época. Enfim, mas a perca da minha virgindade, ela teve um ritual. Então, se for contar o namoro, até o momento que a gente casou e transou, foi uma passagem bem leve. Eu fui preparado. Mas aí que tá, né, Jorge? Tudo isso passa e a gente só consegue fazer um balanço no final, assim. Só agora. E será que existem fases que vão e voltam, assim? Ou é muito único isso? Cara, eu acho que não. Pela aquela questão de percepção que a gente falou. E eu vou te dar aquele exemplo que tu deu. Por exemplo, tu acaba a escola, não tem como tu voltar para a escola. Tu pode voltar em outro contexto, que é como professor, mas é a tua fase profissional. Mas a faculdade, eu posso fazer uma faculdade, me formar, depois de um tempo fazer outra faculdade. Tu vai voltar pro mesmo ambiente, como a gente tinha comentado, só que pra viver outra coisa. Porque tu vai ter... Eu acho que é tudo questão de tempo, sabe? Por que não dá pra voltar pra mesma fase? Porque quando tu passou por ela, tu criou uma experiência. Quando tu passar de novo, tu vai saber lidar com algumas coisas que vão tornar essa fase diferente. Ela pode ter sido igual. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem problema com droga, entendeu? Cada vez que ela volta, que ela tem uma recaída, ela tem experiência da recaída anterior. Então, a fase vai ser melhor ou pior, isso não tem nada a ver, não significa. Mas significa que algumas coisas tu já conhece daquilo. Sim, seria como relacionamentos, assim, que tipo, tem um relacionamento e daí o próximo vai ser baseado nas tuas experiências que tu já teve e vai ser o novo velho, assim, que dizem. Exatamente. É engraçado que, assim, ó, dentro das minhas fases da minha vida, eu tenho a minha fase casado, a minha fase divorciado, a minha fase namorando e a minha fase solteiro. E é tudo envolvendo um relacionamento, mas muito diferente, porque do meu primeiro namoro pro meu segundo... Cara, bom, tu participou, mas foi muito diferente. E daí o que? Era a fase do Jorge namorando? Não, ainda que eu pontuo minhas fases mais tipo adolescência, esses rituais de passagem que a gente falou, e vida adulta. Tipo assim, a fase que eu estou feliz no emprego. Tem o pessoal que fala, a fase que eu estou saindo mais. A fase que eu estou dando mais valor para cactos, entendeu? Eu acho que essas suculentas. coisas... pontuam melhor do que um relacionamento ou não, porque talvez a fase mais triste da vida de alguma das pessoas foi porque elas estavam num relacionamento, né? O que eu te falo é o seguinte, cara, que tu casou, né? Sim, casei. Então, foi louco. Tu teve essa prévia também, né? Que, tipo, tu pode casar de novo outras vezes. Sim. Mas tu já vai ter o conhecimento do teu primeiro casamento, tu já passou por isso. Tu era um cara novo, se a gente pegar uma base, idade média, né, da sociedade aí. O que tu acha, assim, tipo, essa foi uma fase, assim, que tu conseguiu tirar uma experiência boa? Como é que foi pra ti passar por isso, assim? Cara, esse período, principalmente do casamento, ele foi várias fases da minha vida. E dentre as coisas que aconteceu, tipo, eu entrei num emprego novo, que eu tô até hoje, isso eu considero uma fase nova da minha vida. Teve o próprio falecimento do meu pai, que aconteceu nesse meio tempo. O próprio processo de separação, que tá conjugado dentro desse tempo. Sim. Foram várias coisas fortes que aconteceram dentro desse período, que eu consigo ver assim que eu aprendi muita coisa, infelizmente, mais com os erros do que os acertos, mas totalmente necessário para a construção de caráter, acho que serve meio que geral, e pra gente ter chegado até aqui hoje. Tipo, por exemplo, para eu fazer um podcast, a minha vida de casado, eu era muito
contente com algumas coisas da minha vida que hoje eu não consigo entender como é que eu era. Então, hoje eu já consigo enxergar a vida de um outro jeito, priorizar outras coisas. Não pelo certo ou pelo errado. Não que seja certo ou errado. Fase, de novo, que é a palavra do dia. A fase é a palavra do vida, é fase. Naquela época tinha coisas que eu fazia que eu achava que era extremamente certo e não me arrependo, porque davam certo naquele contexto. Hoje eu já tenho um pensamento totalmente diferente, eu passei por tudo aquilo, passei por outras coisas, e isso acabou moldando meu caráter, minha personalidade. E vai mudando, né? A gente é novo, eu tenho 24 anos, tu tem 25. Olha quem tem 80 anos, quantos moldes de caráter que teve. Não, concordo totalmente. Mas pra te ver, né, como a gente começou a pontuar lá atrás, o primeiro beijo, os aniversários de 15, as primeiras sensações, as primeiras festas, sabe? E olha onde a gente veio parar, a gente já tá falando do teu casamento. Então é o que eu falei, a gente envelhece rápido, se tu for ver, mas é uma coisa que passa pelos olhos. Basta a gente fazer muito esforcinho, assim, entendeu? Tu acha que fases voltam? Cara, acho que tu foi bem na tua colocação. Eu acho que voltam principalmente também se tu não quer abandonar uma fase, talvez. Tem isso também, né? Pode querer viver aquela fase de novo. Mas aí nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, essa tu foi bem. Exatamente. Então eu acho que não volta, mas tu pode reviver pequenos pedaços de maneiras diferentes, entendeu? Certo. Cara, o que a gente mais... Então, as fases vêm e voltam, existem fases constantes. E hoje em dia, cara... Qual que é a tua fase? É engraçado, tu tava falando, eu tava prestando atenção, né? Que tu pontuou os teus últimos... Relacionamentos? Não, as últimas mudanças da tua vida foi tipo trabalho, essas coisas, né? Como a escola tinha data, como a gente falou, que a gente sabia que tinha tantos anos e tudo mais, às vezes o nosso emprego também é uma fase assim, só que a gente não sabe quanto vai durar, né? Tá. Só que tudo se torna mais maçante, daí mais chato, e a gente não quer perceber o lado bom às vezes, porque é muita responsabilidade, sabe? Na escola, tu tinha uma responsabilidade de estar lá, saca? De existir. Exatamente. E daí no trabalho, tu tem que produzir, tu tem que ser uma pessoa ativa, sabe? Cara, eu acho que... Bom, quando tu... óbvio que daí eu saí de casa voltando pra esse rolê, e tu tem que se sustentar. E tu dá outra importância pro trabalho, porque em determinada época da minha vida o trabalho foi uma renda extra. Hoje o trabalho é minha renda pra sobreviver. E infelizmente a gente precisa de muito dinheiro pra sobreviver. Voltando aos temas que vão recorrer aqui, eu acho que essa coisa do emprego e contribuir para a sociedade, contribuir, né? Para o capitalismo. A gente vai falar muito sobre isso ainda, porque é um assunto que rende bastante, né, cara? Não, só isso a gente vai desdobrar. A gente desdobrou 20 minutos só em BV. Imagina em trabalho, exatamente. Tá ligado? Que é BV é um momento, o trabalho ele vai durar 70 anos ou menos. Tá aí, eu acho que tu matou a jogada também, porque os outros pontos que a gente tava discutindo até agora são fases mais curtas, né? E a gente consegue mensurar melhor. Então, tipo, o resto da vida agora a gente vai ter que tentar se virar, a gente vai ter que tentar ser alguém melhor, entende? Com o que a gente tem. E é uma longa fase, né, cara? A vida inteira é uma longa fase? Exatamente. Cara, mas é uma fase divertida de jogar. A gente acha, né? Mas assim, ser responsável e, na verdade, ter um trabalho, isso te mudou? Tipo, também foi um cara que ficou um tempo que ficou sem emprego e agora tá trabalhando de novo. Isso influencia diretamente na maneira como tu vive? E é óbvio que influencia porque a gente trabalhando, enfim, a gente sabe o que acontece, né? Ele ganha dinheiro. Não é nem isso, cara. Eu acho que o trabalho dita a tua vida. É isso que eu acho meio bizarro, sabe? Que é bizarro, que é ruim. Porque o trabalho, primeiro que ele vai te dizer quem tu é, e daí depois ele vai dizer o que tu faz. Sou Jorge da X, faço tal.
Isso, então, querendo ou não, a tua vida se torna o teu trabalho. Isso que, tá, pontuando aqui, eu trabalho num lugar totalmente tranquilo, assim, tipo, meu emprego é totalmente de boa. Imagina, tipo, alguém que tem uma grande corporação nas costas, esse tipo de O coisa, cara que talvez entendeu? outras pessoas dependem dele. Isso, exatamente. Tipo, eu acho errado essa visão, sabe? De o que tu faz te define, assim. Eu acho que quem tu é que tem que te definir, não o que tu faz. Mano. Mas é questão de que a gente falou de faculdade, de essa questão de faculdade e trabalho. Cara, o próprio podcast, ou qualquer programa de entrevista, quando as pessoas vão se referir às outras, ou elas vão se apresentar, por exemplo, eu sou o Jorge, eu trabalho no Hospital Pompeia, sou formado em medicina e especializado em cardiologia. Isso me definiu, sabe? Eu sou o cardiologista Jorge, que trabalha no Pompeia. Cara, as apresentações das pessoas podiam ser um pouco, não sei se mais profundas, mas... Sim. Eu lembro sempre, eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça, que é aquela entrevista de jornal, assim, que daí, tipo, aparece Fábio Santos. Gino Arabado. Empacotador, sabe? Boa, E daí a maioria é Carla Antunes, estudante, tá ligado? Tipo, como assim, saca? Eu acho bizarro isso, eu acho muito bizarro. Mas agora é muito mais bizarro do que eu tinha prestado atenção. Porque geralmente isso é o teu sobrenome, é o teu, é o teu subtítulo. É teu nick, Guilherme, o empacotador. Isso aí. Jorge, o surfista. Sou surfista da empacotador. Isso aí. Cara, muito louco, muito louco. Mas então, né, eu acho que vamos encerrando. A gente foi longe, né? Sem conclusão nenhuma. Esse acho que é o ponto mais importante do programa. A gente não vai concluir nada do que a gente falar. O mais importante é quem escutar tentar concluir alguma coisa sobre a própria experiência, né? Refletir. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mais também. Refletir sobre tudo que a gente já viveu para conseguir atuar melhor, digamos de passagem. Pra tentar entender melhor o presente e prospectar o futuro, né? Exatamente. E muito mais entender o presente e não se preocupar tanto com o futuro. Essa é a minha dica para o seu coração. É isso que eu tenho que tentar fazer também. Então, Mas que aquela história, é muito boa aquela história. É muito, muito futuro, pouco presente, é ansiedade, né? Muito futuro, pouco presente, ansiedade. Beleza. Muito passado, pouco presente, é depressão. Caraca. Vamos dormir com essa então, né? Fiquem com essa. Ou vai trabalhar ou com acordar, essa agora. Ou fazer qualquer outra coisa. Mas estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero reforçar que se você tem algum comentário, ideia de pauta, quer nos fazer um elogio, não quer nos elogiar, mas quer fazer alguma crítica que pode fazer com que a gente melhore, o nosso e-mail é o poduniversoinverso@gmail.com. É só isso, né? O e-mail é isso aí. poduniversoinverso@gmail.com. E as redes, né? E as redes sociais, que no meu caso é o Instagram, é @nego_jorge. Pode pedir, tirar qualquer dúvida lá. Solteiro. Me xingar. Né? Solteiro. Solteiro. Solteiraço. Profissão, né? Jorge Cabral, profissão solteiro. Profissão solteiro. E a sua rede social? Eu também tô lá no Instagram. É Demo Demore. Demo Demore. @DEMO Demore. DEMORI. Nossa, isso sou eu. o rei da soletragem. Esse sou eu. E vai começar os All-Star Games. Então, não... agora a gente tá se preparando pra assistir o All-Star Games. A gente Game. quer só mais assistir do que qualquer outra coisa. Mas assim, bebam água mineral, espalhem. Se vocês curtiram, espalhem. E se vocês não curtiram, palavra. espalhem também. Porque as pessoas que vocês odeiam vão ser torturadas pelos ouvidos. Isso aí. Boa noite pra todo mundo. Ou bom dia ou boa tarde. Eu tô muito preso nas coisas. Né? Que agora pra nós é bem boa noite. Segue nós lá. Na verdade não precisa seguir, só se quiser falar alguma coisa. Se quiser seguir, segue. Mas também se não quiser seguir, não vai mudar em nada. Mas o e-mail, mandem bastante e-mails. Ou não também. Venham me xingar. Venham me xingar, se vocês têm coragem. Beijo, valeu. Abraço.